Será que nós temos que sair da cidade grande e buscar refúgio no campo? Será que temos que nos reunir com outros irmãos em Cristo e formarmos comunidades longe dos grandes centros urbanos para tentarmos fugir de uma situação caótica que já está começando a acontecer no mundo? E será que nós estamos também às vésperas da queda de um asteroide, de uma chuva de meteoros, e a NASA e a ESA sabem disso, estas agências espaciais, e estão nos escondendo esta informação? Será que nós temos que tomar atitudes a esse respeito em relação à obrigatoriedade de uma vacina que está sendo elaborada para conter essa pandemia? Será que temos como escapar dessas coisas? Qual é o maior cuidado que nós devemos ter nesses últimos dias? Eu tenho recebido pedidos de irmãos em Cristo para falar a respeito desses assuntos, e eu pretendo fazer isso depois de alguns dias em que eu estive sem gravar vídeos, justamente porque eu estava refletindo a respeito de tudo isso e buscando em Deus uma direção. E com este vídeo eu pretendo começar uma série de vídeos falando a respeito desses assuntos. Porém, qual é o maior cuidado de todos que devemos ter? E precisamente este é o tema do vídeo que você está assistindo, e eu peço que você assista até o fim e que você compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder, porque eu vou tratar aqui do assunto mais importante de todos. Por conta de nós sermos surpreendidos diariamente com notícias assustadoras, nós corremos o risco de sermos vítimas de pessoas que se aproveitam deste cenário que o mundo se encontra e que se apresentam como a solução para o caos que está por vir e que já está acontecendo em alguns lugares do mundo. E é muito importante que, em momentos como esse, mais do que nunca, venhamos encontrar a resposta naquele que realmente tem a resposta para nos dar. E esse alguém, evidentemente, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para ser o nosso Salvador, para nos salvar, para nos mostrar o caminho que devemos andar. E falando a respeito desses últimos dias, desse cenário que nós estamos vendo no mundo, o Senhor Jesus nos deu instruções. E é muito significativo que, no início destas instruções, o que ele disse foi que nós teríamos que nos acautelar, ou seja, tomarmos cuidado para que ninguém nos engane, porque nestes últimos dias apareceriam muitos falsos cristos e falsos profetas. A palavra Cristo é um termo que foi transliterado para o português, ele não foi traduzido. Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. Então, quando o Senhor Jesus disse haverá falsos cristos, ele disse haverá falsos ungidos e falsos profetas também. O que essas pessoas têm em comum? Primeiramente, são pessoas falsas, que estão nos enganando, ou pelo menos tentando nos enganar. E em que sentido? Distorcendo os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos dos discípulos de Cristo, que foram por ele mesmo treinados, que são os apóstolos. Os apóstolos nos deixaram escritos, nos deixaram ensinamentos, e é importante conhecermos os ensinamentos dos apóstolos, que estão no livro de Atos dos Apóstolos, evidentemente, nas epístolas, que são as cartas que eles escreveram para as igrejas e que foram preservadas até os nossos dias, e nós encontramos esses escritos preservados porque neles está a aplicação do que Jesus ensinou e que nós encontramos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, no contexto da nova aliança, no contexto da graça que nós vivemos. Nós estamos agora numa nova aliança com Deus por meio de Cristo. E nesta nova aliança,
somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. E qualquer pessoa que fuja a este ensinamento, que traga outro ensinamento diferente do que os apóstolos trouxeram, que nos ensinam a aplicar o que Jesus nos ensinou em Mateus, Marcos, Lucas e João, qualquer pessoa que venha trazer ensinamentos diferentes destes que nós encontramos nos escritos do Novo Testamento, são falsos, são pessoas falsas. Falsos cristos, falsos ungidos e falsos profetas. Eles têm algo mais em comum também. Eles falam de si mesmos e anunciam não a Cristo, mas a si mesmos, como os salvadores, aqueles que foram enviados por Deus para serem os salvadores da humanidade nesses dias finais. E eu tenho notado que tem aumentado muito o número de falsos cristos, de falsos profetas, de falsos mestres, que inclusive estão gravando muitos vídeos no YouTube para tirar você do verdadeiro caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Leia a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, adquira. Leia principalmente o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. Leia, medite na palavra de Deus, ore, conheça o verdadeiro Jesus, porque o maior perigo que corremos nesses dias assustadores que vivemos é o perigo de sermos vítimas de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos ungidos, de pessoas que dizem que têm a unção de Deus e que às vezes até operam sinais, prodígios, mas o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, no versículo de número 24, disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Então o Senhor nos advertiu. E este é o maior cuidado que devemos ter. Eu sei que há muitas pessoas nesse momento querendo que eu fale sobre a questão das vacinas, sobre sairmos da cidade grande, sobre se haverá ou não uma chuva de meteoros, a queda de um asteroide, mas eu considero importantíssimo que o primeiro vídeo que eu grave a respeito da minha opinião sobre tudo o que está acontecendo no mundo atualmente é este vídeo, alertando você para tomar cuidado com falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. Quero aproveitar a ocasião para dizer que eu não tenho parceria com nenhum outro youtuber, com ninguém mais que grave vídeos aqui na internet, parceria. Então, se alguém disser, o Alan Capriles é meu parceiro, não existe isso. E algumas pessoas citam meu nome como se tivessem contato comigo, mas eu não tenho contato com essas pessoas, a não ser aqueles que congregam comigo na mesma igreja e que também pregam e ensinam a palavra de Deus, e todos estes estão no canal da igreja que eu congrego, a Igreja Bíblica Cristã. Então, tome muito cuidado também para você não ser enganado por aqueles que citam meu nome sem sequer terem conversado comigo e às vezes citam meu nome dizendo que são meus parceiros e que conversam comigo, e eu fico espantado com isso, porque eu nunca conversei com essas pessoas. É impressionante. Então, tome muito cuidado para você também não ser enganado por esses que usam meu nome, talvez para atrair cristãos para os seus canais, ok? E se você quiser saber se eu tenho contato com certa pessoa ou não, entre em contato diretamente comigo e me pergunte, ok? Mas vamos lá. Eu quero mostrar para você aqui, na prática, como nós estamos sendo atacados por falsos profetas. Outro dia, um irmão da igreja que eu congrego me disse que o pai dele recebeu em Alcântara, que é um bairro próximo aqui de onde eu moro, em São Gonçalo, e que é um centro comercial, aliás, o maior centro comercial de São Gonçalo, nem está no centro de São Gonçalo, está em Alcântara, e em Alcântara o pai dele recebeu este livreto aqui,
que eu vou mostrar para você, que tem no título escrito o seguinte: o livro do profeta Cacou Filipe. E recebeu isso gratuitamente. Está aqui o livro do profeta Cacou Filipe. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito desse homem. E vendo o conteúdo desse livreto, é um livreto, tem aqui coisas absurdas, heréticas, completamente contrárias ao que o Senhor Jesus nos ensinou e ao que os apóstolos ensinaram também. Então, é uma heresia terrível. Agora vejam, ele se apresenta como profeta. Então, aqui está uma dica. Quem se apresenta como profeta não é profeta, ok? O verdadeiro profeta é humilde. Vocês se lembram de João Batista? Esse sim foi um verdadeiro profeta. E ele, mesmo sendo profeta, e aquele que estava preparando o caminho do Senhor, ele não exaltou a si mesmo. Antes, pelo contrário, ele exaltou a Cristo e disse: importa que ele, Cristo, cresça e que eu diminua. Quem exalta a si mesmo é falso profeta. Nas caixas de correios aqui do bairro onde eu moro, foram colocados folhetos que tem esse conteúdo aqui que eu estou mostrando para você. Olha o que está escrito aqui no folheto. O grito da meia-noite. E logo no início do folheto está escrito o seguinte, vou deixar aqui na tela para você acompanhar comigo. Você sabe que a igreja será arrebatada em Daniel, e é dito que os sábios discernirão os tempos. Porém, logo você lembra, daquele dia e hora ninguém sabe, mas na continuação do verso diz: senão o Pai e aquele a quem o Pai quiser revelar. Você está vendo aqui na tela, está escrito isso. Mas na continuação do verso diz: senão o Pai e aquele a quem o Pai quiser revelar. Isso é verdade? Não, isso é mentira. A continuação desse versículo não diz isso. Daquele dia e hora ninguém sabe. Existe isso na Bíblia? Sim, existe. Está escrito isso. Em Mateus, capítulo 24, versículo 36, e em Marcos, capítulo 13, versículo 32. Agora, na continuação do versículo, daquele dia e hora ninguém sabe, está escrito: senão o Pai e aquele a quem o Pai quiser revelar? Não, não está. Não está. Isso é mentira. Então vejam como agem os falsos mestres. Eles tiram o texto do contexto e juntam com outro texto fora de contexto e criam uma heresia. É o que está sendo feito aqui nesse folheto, que supostamente está revelando pelo menos o ano em que o Senhor voltará, ou que ele não voltará antes de determinado ano. E isto é uma heresia. A palavra de Deus não nos ensina a calcular a data do retorno de Cristo e nem nos permite fazermos isso. Então, aqui está mais uma heresia, e como eu disse, o falso profeta exalta a si mesmo. E no final aqui do versículo, o autor do texto se apresenta como o último Elias. Então tome cuidado com isso. Com tupiranis que aparecem por aí, com esse outro falso profeta aqui, Cacou Filipe. E esse é o maior risco que nós corremos, porque esses falsos mestres, falsos profetas, falsos ungidos, se aproveitam do caos que está acontecendo no mundo e se apresentam como a solução, como o guru, como aquele que vai te mostrar o que você deve fazer para ser salvo. Porém, o que nós devemos fazer para ser salvo, a palavra de Deus nos ensina. É crermos em Jesus Cristo, termos fé em Jesus Cristo, ou seja, nos rendermos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E se Ele é o meu único Senhor e Salvador, eu tenho que conhecer o que Ele me ensinou. E os seus apóstolos foram incumbidos de aplicar neste contexto da nova aliança, que começou na cruz, quando o Senhor Jesus verteu seu sangue pela nossa salvação. Os apóstolos foram incumbidos da missão de colocar o fundamento da igreja. Eles são o fundamento da igreja. Não existe agora novos apóstolos, porque
Não existe outro fundamento senão o que eles colocaram, que é Cristo, o Senhor, o nosso único Salvador. Então eu quero incentivar você a ler o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, e é muito importante que você leia também o livro de Atos e as Epístolas, e até mesmo o Apocalipse. Embora você não entenda algumas coisas, é importante você ler e reler, por isso que eu sigo um plano de leitura da Bíblia em um ano e recomendo a você seguir também. Nesse plano, nós lemos o Antigo Testamento uma vez por ano e o Novo Testamento 2 vezes. De Mateus a Apocalipse, nós lemos de janeiro a junho e novamente de julho a dezembro, nós lemos novamente todos os 27 livros do Novo Testamento. Não é uma leitura muito puxada, especialmente se você decidir ler apenas o Novo Testamento. E eu vou deixar aqui na descrição um link para você baixar o plano de leitura. Caso você tenha o aplicativo Telegram, você pode se inscrever no canal que eu criei no Telegram, Alan Capriles Opinião, onde eu também estarei colocando ali o plano de leitura da Bíblia em um ano. E estarei colocando todos os dias a leitura do dia. Se você não quiser ler o Antigo Testamento, pelo menos leia o Novo Testamento, para que você não seja enganado. Mais importante que nos preocuparmos com vacina, com sair da cidade grande, com queda de meteoro, de asteroides, mais importante que tudo isso, que procurarmos um refúgio no campo, é nos refugiarmos em Cristo. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E esses lobos em vestes de cordeiro, eles estão querendo roubar a sua salvação. Se refugie em Cristo, conheça a palavra de Deus, confie a sua alma ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador para sempre. E muito cuidado, como disse o Senhor Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane.